Curiosidade impactante. Você sabia que o tempo médio que um adolescente passa no celular é de 7 horas por dia? Isso significa que em um ano, um adolescente pode passar quase 3 meses inteiros olhando para uma tela. Desafio: separe um tempo no seu dia para desligar o celular e orar, ou ler um capítulo da Bíblia. Depois escreva como você se sentiu. Conclusão: nosso quarto pode ser um lugar onde nos aproximamos ou nos afastamos de Deus. Tudo depende do que escolhemos fazer quando estamos sozinhos. Davi escolheu usar seu tempo no secreto para buscar a Deus, e isso fez dele um homem segundo o coração de Deus. Que tal transformar seu quarto em um lugar de oração e crescimento espiritual? Comece hoje. Pode desfrutar, Isa? É muito boa essa leitura, né? Jesus disse assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Nós temos um Deus que Ele nos assiste em todos os momentos da nossa vida. E nós precisamos, como Isa desfrutou, reverenciarmos e adorarmos e buscarmos ter comunhão com Ele. E existe uma comunhão íntima, particular e individual com Deus, que é essa comunhão que vai te fortalecer. Nós não podemos depender somente das reuniões coletivas, porque numa reunião coletiva nem sempre você vai ter total tempo ali para que você esteja ali, como é que eu posso falar? Exatamente só você e Deus, né? Você vai cooperar com outros irmãos, claro que vai estar em um mesmo espírito, mas quando você está sozinho com Deus, ali é uma ligação direta, sem intermediário, e você está desfrutando, está falando com o Senhor Jesus, e isso é importantíssimo. Eu não sei se vocês têm comunhão individual com Deus, aqui alguns têm, né? Não sei todos, mas é importantíssimo, como Isa falou, principalmente no quarto. O quarto é um lugar de privacidade, né? Um lugar de intimidade em que você vai estar ali você, né? Às vezes, dependendo da casa, se o quarto não é tão assim tenha tanta privacidade, você tem um banheiro, né? Que você ali agora ninguém realmente entra. Você entra, vai fechar a porta e você precisa ter esse lugar de refúgio, de comunhão com Deus. Mesmo pequeno, como Isa falou de Alexandre, ou já adolescente, mas já pode começar a estar buscando a Deus, né? Você tem sonhos, todo mundo tem sonho. Quem tem sonho aqui? Levanta a mão. Uma moto, ó. Claro que além desse um sonho que você falou, você tem vários outros sonhos também aí dentro, né? Sonhos permanentes, sonhos passageiros, você vai alcançar, depois você vai querer galgar mais, né? Por exemplo, às vezes alguém tem um sonho de fazer faculdade, depois vai ter mestrado, doutorado, porque o ser humano ele é insaciável, então, claro que só Deus pode preencher, né? Mas às vezes, quando você para de sonhar, você estaciona e você fica assim, parado mesmo, né? Você ali não quer crescer mais, não quer mais avançar. Então, até mesmo na vida espiritual, nós devemos sempre sonhar também em ter comunhão com Deus, em agradar a Ele, sabermos que sempre estamos aquém quer dizer, estamos a desejar, né, do que nós poderíamos dar e ofertar ao Senhor. Então, esse exemplo de Davi aqui realmente é maravilhoso, né? Você tem sempre escolhas para fazer na sua frente. E o celular realmente, ele pode edificar e ele pode destruir, né? Pode destruir se você fazer dele o seu ídolo, o seu Deus, e ali dentro do celular você vai ter jogos. É pecado jogar? Não é pecado, né? Mas se você estiver usando o seu tempo demais, isso vai trazer até danos na sua saúde, a sua postura, a sua visão, né? Você pode se prejudicar. E Isa falou também até o que nós vemos, né? Hoje,
a acessibilidade está muito, embora existam leis, mas está muito acessível para quem quer pesquisar, para quem tem curiosidade, né? Então, nós como filhos de Deus precisamos ter muito cuidado, porque o Satanás, ele coloca muitas iscas, né? E se você for pego em uma dessas iscas, que às vezes eu assisto muito testemunho, assistia muito a uma pastora chamada Tânia Teresa. E essa pastora, ela trabalha com cura, libertação espiritual. Ela conta a história de um jovem que ele estava na internet, no site, e de repente apareceu uma imagem pornográfica. E ele viu e gostou daquilo ali, aí ele entrou no site, ele clicou. E ela disse que aquele site estava infestado de espíritos malignos. E ali houve é como se ele desse legalidade e aquilo ali foi entrando no coração dele e ele se tornou viciado naquilo. E uma coisa vai levando a outra e de repente ele estava perdendo o ministério dele, estava perdendo o casamento dele, ele não conseguia mais se libertar. Se tornou um jovem, aquele jovem lerdão, desligadão, não conseguia se conectar com as coisas, né? Porque caiu em uma isca do inimigo através dos olhos. Então esse versículo aqui no início, não porei coisa má diante dos meus olhos, ele tem tudo a ver, né? Porque nós estamos sujeitos. Se aparecer você no seu interior, você deve repreender e passar rapidamente, ligeiro, para não deixar que isso alimente. Porque senão isso pode causar um prejuízo tremendo. A pessoa até no dia a dia pode ficar uma pessoa assim, parada mesmo, né? Então pode trazer muitos danos mentais e espirituais e realmente é complicado. Então, é boa essa palavra para nos alertar desde agora, né? Porque é um assunto bastante sério que às vezes a gente tem fica assim meio receoso de desfrutar e a gente fala até assim mesmo por cima, né? Mas de uma forma que todo mundo já consiga se tocar no assunto. Mas é algo assim que Deus ele quer nos preservar, né? E se vocês nunca tiverem esse contato, vai ser realmente melhor ainda do que uma pessoa que já veio para o Senhor e já antes convivia com isso. Então vai ter um caminho para que ele possa de fato se libertar. Mas nada é impossível para o Espírito Santo, né? Infelizmente eu conheço pessoas que se danificaram nisso e agora se afastaram. E o Satanás é tão sujo que ele vai sempre querer avançar mais, e a pessoa fica lá presa, né? Realmente escrava, né? Então, graças a Deus que nós hoje temos a palavra de Deus, como a Bíblia diz, como o jovem pode manter puro o seu caminho? Observando a palavra, né? Então você precisa ter essa comunhão com Deus. O que é que nós devemos fazer quando está em secreto? Quando estamos em secreto, a melhor coisa a se fazer é se derramar aos pés do Senhor, né? É orar. Tem assuntos que vocês não vão orar publicamente, mas vai ter assuntos que você vai orar individualmente, sozinho com Deus, né? Talvez seus planos, seus objetivos. E isso realmente é importante, porque Deus vê. Eu acho não. Davi era excluído na sua família, porque o pai mandou chamar todos os irmãos, mas Davi nem fez questão de ir lá chamar. E aí só foi um relato, mas esse relato já demonstra como era toda a vida de Davi, né? Talvez Davi dormisse ali no relento, muitas vezes. Talvez Davi era desprezado pelos irmãos. Mas quando tudo isso acontecia, por um lado isso foi bom, por um lado porque é as dificuldades que faz você se tornar mais amigo de Deus e mais íntimo, né? Então, no seu quarto, né, no seu banheiro, onde quer que você esteja, é importantíssimo você ter comunhão com Deus, para que Deus possa contemplar o seu coração e você seja um gigante diante de Deus. Davi era um pequenininho diante dos homens, mas ele era um gigante diante de Deus, porque cada dia mais ele estava se alimentando. As pessoas podem não dar nada por você, podem te achar um fracassado, pode te achar um atrasado, pode te achar um chato, um enjoado, mas se você está tendo a sua comunhão com Deus, isso vai alegrar muito a Deus. É como nós falamos na reunião passada, né? Samuel foi chamado jovem, eu dei meu testemunho, né? Também jovem, e quando nós nos apaixonamos pelo Senhor Jesus,
Isso alegra tanto o coração das pessoas quanto o coração de Deus, né? Então, você não vai se esforçar, não vai ser forçado, porque forçado quer dizer que vai ser imitado, né? Você vai tentar imitar e não vai conseguir. Mas ore a Deus, Deus, me ajuda a te amar. Eu sempre fazia essa oração, né? Meu Deus, me ajuda a te amar mais. Eu preciso tanto melhorar, preciso tanto ter comunhão com o Senhor, te sentir, te buscar, né? Eu vejo que eu estou tão distante. Algumas pessoas me veem e pensam que eu estou lá em cima, mas eu sei que eu não estou tão íntimo assim do Senhor. Então, todos nós precisamos buscar mais, porque Deus sempre tem mais para nos dar. Tem experiências que muitos têm lá fora que eu não tenho, né? Então, ou seja, falta muito ainda em mim para eu alcançar mais do Senhor. Agora, já imaginou se eu me achar pronto? Eu já ministro a palavra, eu sou espiritual. Não, eu me alegro quando eu vejo pessoas que têm coisas, né? Experiências com Deus, que realmente isso motiva. Na pregação do Evangelho ontem, rapaz, eu visitei a velhinha teve uma experiência de quase morte, aquela experiência que o Tiago falou, né? Botaram a vela na mão dela, vai morrer, vai morrer. E ela ali, quando a pessoa está numa experiência de quase morte, diz que passa um filme na cabeça e ela teve várias visões. Visões interessantes, eu lembrei até de um livro apócrifo que eu estava lendo, só por curiosidade, do livro de Enoque, e foi bem parecido, né? Que ela viu visões do céu, visões assim do inferno. Tem algumas coisas que misturava com as crenças dela, mas tem outras coisas que conectava, né? E aquilo ali eu achei muito interessante ver, porque Deus, ele tem o desejo de salvar as pessoas, né? E até mesmo no momento perto da morte ali, o Senhor Jesus às vezes se revela, dá a entender, né, que ela viu a porta do céu, diz ela na visão, mas a porta estava fechada, né? Então ali, depois que ela contou, eu senti de fazer aquela oração de confissão: Senhor, pedi para ela orar, repetindo: perdoe os meus pecados, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Pelo menos uma oração dessa que seja acreditada diante de Deus, né? Confessando com a boca e crendo com o coração, já seja algo para que possa assim alcançar essa pessoa. Então, essas experiências, ela faz com que nós possamos trazer isso para dentro de nós como algo que nos fortalece. Como Isa falou, você tem a Bíblia, você pode ler, ouvir pregações na internet, cantar louvores. Tudo isso é um alimento espiritual. Se a gente passar o dia todo, ou a semana toda, e não se conectar com Deus, você vai se tornar frio. Você vai ser um cristão oco, embalagem, vazio, e não tem nada para desfrutar, não tem comunhão com Deus. Aí você vai orar, você não consegue falar 2 minutos com Deus, já acabou o assunto, porque você está vazio, né? Não tem experiência com o Senhor Jesus. Você vai desfrutar se você também não tem bagagem. Então, tudo aos poucos, né? Tudo aos poucos, mas é preciso começar, né? Quando for dormir, dobre o joelho aí na sua cama, começa a orar, né? Não ore só por você. Você passa a orar pelas pessoas também, e aí você vai adquirindo essa comunhão com essa disciplina, para que você cresça sendo alimentado e agradando o coração de Deus, né? Aí realmente Deus vai se alegrar muito. Deus, ele quer se alegrar conosco, né? Deus quer se alegrar conosco, e nós precisamos ter essa preocupação. Às vezes a gente é tão egoísta que só pensa só no nosso bem-estar, né? Só ora por nós, quando estamos refletindo ou pensando como está nós em relação às pessoas, mas nós precisamos de fato pensar em Deus também, agradar a Deus, não para representar, como eu li recentemente um texto de Watchman, mas para que seja algo espiritual mesmo, vindo para agradar o Senhor, e vai trazer realmente edificação, né? Que não seja algo para representar, mas seja algo que vem do seu interior, essa chama ardendo. Então, como Isa falou, não vamos apagar o espírito. Aqui tem muitos adolescentes que já podem começar a orar, né? Por exemplo, até na reunião de sábado e domingo, eu não sei se eu já vi algum adolescente aqui orando no começo da reunião, acho que eu nunca vi. Mas vocês podem ali, não é só os mais velhos, vocês podem ali, Senhor Jesus, e orar, né?
desfrutar, muitos aqui já desfrutam, mas pode tomar, proclamar os hinos, para que não fique apagado, né? Mas que tenha uma reação. Por exemplo, você pode ter uma vergonha, mas você pode chamar outra pessoa, vamos proclamar esse hino, né? Vamos orar, se ora 1 minuto, 2 minutos, isso já é o Espírito exercitando. Quanto mais exercitar, mais você vai ganhando prática. Diz que a prática leva à perfeição. Se você nunca fizer, aí você vai se manter um jovem apagado, né? Por isso que a gente às vezes incentiva, elogia, né? Elogia quando vê alguém fazendo, para que faça mais. Não é para que a pessoa fique com o ego cheio, mas é uma forma de incentivá-lo a fazer mais, né? Então a gente gosta muito quando vocês estão orando, lendo a palavra e desfrutando, porque isso vai aperfeiçoar vocês, né? Jesus é o Senhor.